Vamos fazer um exercício rápido. O que vem à mente quando se pensa na aula de arte da escola? Tinta, argila, talvez aquela baguncinha gostosa, né? Pois é, por muito tempo a arte foi vista como um extra, uma pausa divertida das matérias consideradas sérias. Mas e se essa visão estiver completamente ultrapassada? E se a aula de arte for, na verdade, um dos espaços mais cruciais para se aprender a pensar no século XXI? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Essa pergunta parece simples, né? Só que a resposta, olha, ela mudou da água para o vinho. A aula de arte de hoje em dia não tem quase nada a ver com aquela que talvez a gente tenha tido lá atrás. Ela passou por uma transformação profunda, deixando de ser apenas sobre técnica para se tornar algo muito, mas muito maior. E é aqui que está o pulo do gato, o centro da nossa conversa. De um lado, a gente tem esse mito, essa ideia antiga de que a arte é só um adorno escolar, um enfeite no currículo. Do outro, a realidade de hoje. A arte como uma forma de pensar, uma ferramenta para a gente produzir sentido e entender o mundo ao nosso redor. O ponto-chave é justamente essa virada de chave, essa mudança de perspectiva. Então, para a gente entender direitinho essa transformação, a gente vai passar por 6 pontos bem importantes. Vamos ver como a arte é mais que decoração, falar sobre a grande mudança de paradigma no ensino, mergulhar na mente que cria, entender como ler o mundo visual, abordar a importância da arte para todos e, por fim, fechar com a ideia de que arte é, sim, conhecimento fundamental. Vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Afinal de contas, para que serve a aula de arte na escola hoje? E olha, já adianto, a resposta vai muito, mas muito além de só fazer coisas bonitas. A definição atual é de fato muito forte. A arte-educação, ou como a gente chama hoje, é um campo que entende a arte como um jeito de pensar, sabe? Um processo intelectual. O foco não é tanto no produto final, mas sim em todo o pensamento que acontece para se chegar até ele. É um tipo de pensamento que constrói significado e que ajuda a moldar quem a gente é. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ensinar a arte hoje é treinar a nossa mente para expandir a percepção das coisas, sabe? É aprender a ler uma imagem com um olhar mais crítico, a sacar as histórias que estão sendo contadas ali visualmente e, principalmente, entender que toda arte, toda produção estética nasce de um contexto cultural específico. Agora, essa visão toda moderna não apareceu do nada, né? Teve um momento-chave, um ponto de virada bem importante no ensino da arte. Um momento que mudou completamente as regras do jogo. Olha só que interessante essa transição. O modelo antigo era muito focado na técnica, em copiar modelos, naquela coisa bem acadêmica. O novo modelo chega e pá! Vira essa lógica de ponta cabeça. O que passa a importar de verdade é a criatividade, a expressão de cada um e, o que é fundamental, o contexto que existe por trás de qualquer obra. Aqui no Brasil, quem deu uma forma bem clara para essa mudança foi a Ana May Barbosa, com a sua famosa proposta triangular. A ideia genial de tão simples. Ela junta 3 coisas que não podem andar separadas: o fazer a arte, o ler a arte, que é a apreciação crítica, e o contextualizar, que é entender o mundo de onde aquela arte veio. Essa abordagem quebra de vez com aquela ideia antiga de que aula de arte é só para aprender a desenhar. A melhor forma de entender isso é pensar na arte como uma linguagem, de verdade. Do mesmo jeito que a gente aprende a ler e a escrever com palavras, a educação artística ensina a gente a ler e a escrever com imagens. É uma linguagem que conecta a gente com a nossa própria cultura e com a sociedade onde a gente vive. Ok, então se a arte é um jeito de pensar, a gente precisa dar uma olhada no que acontece dentro da mente de quem está criando, certo? E a psicologia nos dá umas pistas bem interessantes sobre isso. Olha que ideia poderosa baseada nos estudos de Lowenfeld. Uma criança não desenha para imitar o mundo, para fazer uma cópia perfeita. Ela desenha para organizar o mundo dentro da cabeça dela. Aquele desenho é um reflexo da estrutura do pensamento, da emoção dela. Não é um teste de habilidade com a mão. E aí vem Vygotsky para complementar isso de um jeito brilhante. Ninguém cria a partir do zero absoluto. A criatividade não é mágica. Toda criação, na verdade, é construída em cima de um repertório que a gente vai juntando ao longo da vida. Um repertório de imagens, de experiências, de tudo que a gente já viu e viveu. Então a gente chega num ponto super importante para o papel da escola. A missão não é padronizar, não é ensinar um único jeito certo de se expressar.
A verdadeira missão é expandir o repertório cultural dos alunos. É como dar mais ingredientes para que eles possam criar os próprios significados de jeitos que são só deles. Bom, agora vamos trazer toda essa discussão para o mundo de hoje, né? Um mundo que é literalmente lotado de imagens por todos os lados. E é por isso que a educação artística se torna mais urgente do que nunca. Pensa bem, a gente é bombardeado por imagens o tempo todo. Vem da mídia, das redes sociais, do celular que está no nosso bolso agora mesmo. É um bombardeio visual constante. E é nesse universo que os estudantes de hoje precisam aprender a navegar. E aí que mora a importância disso tudo. A capacidade de olhar para essas imagens e interpretar com um olhar crítico, sabe? De entender como elas estão construindo discursos e moldando a nossa percepção do mundo e das pessoas, isso não é mais um luxo. É uma habilidade essencial para ser um cidadão hoje em dia. E se a gente falou que a arte se alimenta de repertório, a conclusão é lógica. A diversidade não é só uma coisa legal de se ter, ela é essencial. É a matéria-prima. Por isso, a sala de aula de arte tem que ser um lugar onde todo mundo, sem exceção, possa participar de verdade. Para isso, o currículo de arte precisa ser um espelho do mundo, com toda a sua variedade. Significa olhar para além daquele eixo tradicional europeu, sabe? E trazer para a sala de aula as culturas indígenas, africanas, arte popular, a cultura urbana, o que é produzido nas periferias, a arte digital, enfim, o mundo como ele é. E para garantir essa participação de verdade, é fundamental entender uma diferença. Igualdade não é a mesma coisa que equidade. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Já a equidade, que é onde a gente quer chegar, é fazer as adaptações que forem necessárias para que cada pessoa, com suas particularidades, possa de fato participar e criar. Bom, e com isso, a gente chega ao nosso último ponto, amarrando todas essas ideias para a gente firmar uma conclusão bem forte sobre o lugar da arte na educação. Olha, se tem uma ideia principal para sair daqui hoje é esta. Arte e educação não é um adereço, não é um passatempo, é conhecimento. É uma área do saber tão importante, tão fundamental para a formação de uma pessoa quanto qualquer outra matéria. E a gente termina com uma pergunta que fica para a gente pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, sobre a capacidade da arte de organizar nosso pensamento, de nos ajudar a ler o mundo, de construir quem a gente é e de incluir todo mundo, a pergunta é: como seria uma formação completa sem ela? O que a gente perde como pessoas e como sociedade se a gente continua tratando a arte como algo menor? A resposta, eu acho, fica bem clara, né?